Shalom, queridos, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez, no quinto episódio da nossa segunda série chamada Shavuot, ou Pentecostes, ou Festas das Semanas. Eu quero falar com você agora de um texto que está lá no livro de Ezequiel, do profeta Ezequiel, no capítulo 36, no versículo 26 e 27, que nos diz o seguinte: Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei um espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e obedecerem fielmente às minhas ordens ou a minha Torá, as minhas leis. Aqui, amados, nos fala sobre uma mudança de vida por intermédio de Pentecostes. Nós falamos na semana passada a respeito de Atos no capítulo 2, no capítulo 1 também, que fala sobre a descida do Espírito Santo. A Bíblia aqui vai nos relatar, então, que o profeta, ele nos traz a menção de uma palavra profética na nossa direção, de um coração novo, de uma transformação e de um espírito que seria doado. A palavra do Senhor, então, nos diz que o Senhor Jesus, antes de ser assunto aos céus, antes de subir, ele diz para que eles ficassem em Jerusalém, a que do alto fosse revestido de poder. Ou seja, fosse transformado um coração de pedra em um coração de carne. Um espírito morto agora para um espírito vivificado. A palavra do Senhor também nos diz, lá no livro do profeta Joel, no capítulo 2, no versículo 28 e 29, ele vem trazendo a menção daquilo que aconteceu em Atos. Ele vem profetizando aquilo que iria acontecer em Atos, que ele diz assim: E depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, e os teus filhos e as tuas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Amados, se vocês se recordam, no primeiro episódio que nós falamos que todos subiriam, tanto os ricos como o pobre, tanto os escravos quanto os livres, tanto os que eram do sacerdote como os levitas, todos subiriam ao monte para adorar ao Senhor com as suas primícias. E aqui então, quando Joel fala que naquele dia, ou seja, naquele dia de Pentecoste, naquele dia de adoração ao Senhor, entregando os seus primeiros frutos, o Senhor iria ali fazer grandes maravilhas, um derramar do seu Espírito sobre toda a carne, sobre todos aqueles que realmente estivessem para adorar o Senhor. Paulo escrevendo também lá no livro de Gálatas, na carta de Gálatas, no capítulo 2, no versículo 20, ele vai dizendo isso: eu já não sou mais eu. Ele diz assim: eu fui crucificado por intermédio de Cristo. E agora a vida que eu vivo hoje, não vivo mais uma vida como eu vivia antigamente, mas eu vivo uma vida agora na fé e na fé do Filho de Deus, que se entregou por intermédio de Cristo a mim e também a você. Eu queria trazer um paralelo com você entre a entrega da Torá, da lei, por Moisés, e a entrega do Espírito Santo por Jesus. Se você assistiu a nossa primeira série de Pessa, de Páscoa, vai dizer que o Senhor levantou ali Moshe, levantou Moisés, para que ele fosse o libertador daquele povo que estava cativo lá no Egito, o povo hebreu. A palavra do Senhor nos diz que esse libertador, ele então orientou o povo para que matasse o cordeiro e derramasse o sangue sobre os umbrais. No outro dia, aquele povo foi liberto e eles então transpassaram o mar, que era o Mar Vermelho, e eles então foram em direção a 40 dias até chegar no Sinai. No Monte Sinai, diz o texto que Moisés, ele pede para que toda a congregação, ou seja, todo o povo, aguarde lá no pé do monte. E ele sobe.
E durante 40 dias, durante 10 dias, Moisés fica lá em cima do monte, recebendo, lá do Sinai, recebendo as orientações de Deus. Ao descer no 50º dia, ou seja, no dia de Pentecoste, Moisés, ele apresenta a Torá, ele apresenta a lei, e através dessa lei também é estabelecida esta festa. Se você entender, a Bíblia nos diz que Jesus também, como nosso libertador, Jesus como Moisés, ele então, diz o texto, que ele se torna o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele morre na Páscoa e ressuscita. Quando ele ressuscita, diz o texto, a história vai dizer que Jesus andou com os seus discípulos durante 40 dias. E quando ele chega no último dia, no 40º dia, ele reúne todos os seus dentro da cidade de Jerusalém e diz: ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. 10º dia, ou seja, mais 40 mais 10, deu o 50º dia, que era o dia de Pentecostes. E o texto que nós lemos em Atos, na semana passada, diz que ao contemplar esses 50 dias, ao chegar o dia da festa, o dia de Pentecostes, o Espírito Santo de Deus foi derramado. Ou seja, Jesus ficou 40 dias com os seus discípulos, 10 dias ele foi assunto aos céus e depois do 10º dia, mais 40, 50 dias, ele voltou por intermédio do teu Espírito e trouxe uma nova lei. Não era mais agora a Torá, mas agora era a graça, porque a graça de Deus foi entregue por intermédio de Cristo, através do Espírito Santo de Deus. A palavra do Senhor, amados, então, vai nos declarar, vai nos dizer que este dia é chamado também um dia de uma entrega de uma lei. Não uma lei no físico, mas uma lei no Espírito. Eu espero que você tenha entendido mais essa parte da importância desta data e desta festa chamada Pentecostes ou Festa das Semanas. Assim como aconteceu lá no Êxodo, na retirada do povo que estava cativo, assim também aconteceu conosco por intermédio de Yeshua, por intermédio de Jesus Cristo. E ele então nos resgatou nesta festa e ele entregou. O que me chama a atenção dentro dessa festa, e se você compartilhou, se você participou comigo, na primeira semana nós falamos sobre que esta festa era uma entrega para que nós separássemos este fruto até que ele fosse recebido. Neste momento, então, o Senhor recebe esses frutos e ele então deságua, ele então derrama sobre nós do seu Espírito, porque agradou-se o Senhor daquele fruto, e por isso ele se manifestou por intermédio do Espírito Santo, para que nós fôssemos os primeiros frutos, que fôssemos assim um canal de bênção para uma população que viria a chegar. Amém? Nós queremos parar por aqui e na semana que vem nós continuaremos no finalzinho. Faltamos apenas 2 semanas para nós encerrarmos. Eu espero que você esteja conosco. Amém? Fique na paz. Shalom, shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde em nome de Jesus.